Todos são de casa também? Eita glória! Amém? Queridos, eu creio que Deus tem algo para nós, mas eu estou achando que vocês estão um pouquinho sérios hoje. Você pode dar de novo um sorrisão bonito aí? Só o irmão Emerson que é feliz, irmãos. O irmão Emerson veio da praia agora. Só que ele veio feliz por um lado e triste por outro, porque ele disse que a Letícia já está programando a próxima viagem. Ele falou, meu cartão já era, pastor. Fala para assim comigo, Deus proverá. Deus proverá a bênção para a sua vida também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, assentado como você está, feche os teus olhos um minutinho, diga comigo assim, Pai Celestial, fale ao meu coração, nesta noite, através da tua palavra. Diga, Senhor, eu já te louvei com os meus cânticos de adoração, e agora eu quero ouvir a palavra do Senhor ao meu coração nesta noite. Amém? Antes da gente ir para a palavra, deixa eu dizer algo para você. Como pregador da palavra do Senhor Jesus, e eu sei que alguns aqui também pregam a palavra do Senhor. Às vezes, quando nós pregamos a palavra, muitas vezes nós saímos aqui do púlpito, talvez até mesmo que frustrado. Por quê? Poxa, eu poderia ter pregado isso, falado mais aquilo, poderia ter usado esse argumento, usado aquela situação, e a gente vai ainda embora para casa remoendo a palavra do Senhor Jesus. Não sei quantos dos pregadores que aqui pregam na igreja chegam em casa e vai ver o seu próprio sermão. Eu faço isso de vez em quando, irmão. Chego em casa, vou ver o que eu preguei, como me comportei, onde acertei, onde errei, o que faltou. E a gente vai se analisando cada dia mais para poder melhorar. Mas também há algo que quando nós pregamos, muitas vezes nos deixa um tanto quanto, poderia também dizer, frustrado. Às vezes quando nós pregamos e a igreja não responde à mensagem. A gente fala assim, meu Deus, será que o povo está entendendo o que eu estou pregando? Só para eu entender, quem está entendendo já dá um glória. E aí a gente pensa assim, meu, será que ele entendeu exatamente o que eu estou querendo dizer nesta noite? A mensagem está chegando no coração. Pode abaixar um pouquinho o toquinho no retorno aqui para mim um pouquinho só. Será que a pessoa está entendendo realmente o que eu estou pregando, o que eu estou falando? Até tem uma frase que as pessoas dizem de uma forma até meio que irônica e grosseira, que é o seguinte, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. É uma frase até um tanto grosseira que as pessoas dizem por aí. Mas pregar a palavra do Senhor é algo maravilhoso, mas de uma responsabilidade muito grande que nós temos quando comunicamos a palavra de Deus ao seu coração. Principalmente eu que já estou aqui há 27 anos, vai estar indo para 28 anos em Mirassol. Às vezes também eu vou usar essa mesma palavra, nos deixa um pouco frustrado. Quando pregamos e não há uma mudança, não há uma transformação. E aí a gente vai até para a oração perguntando, Deus, mas eu já preguei isso 10, 15, 20 vezes. Claro que toda vez tem uma circunstância diferente, tem algo diferente que Deus acrescenta na mensagem. A gente fala, meu Deus, já falei sobre esse assunto e ainda tenho que falar de novo. E aí Deus vem muitas vezes e conforta o nosso coração, dizendo que quem convence é Ele e não o pregador. Então isso traz um pouco de alívio para o nosso coração, sabendo que Deus é quem faz a obra e não nós, homens que pregamos a palavra do Senhor Jesus. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão e diga glória a Deus. Quem se lembra do que foi pregado? Vamos lá, enquanto eu molho o bico aqui tomando uma aguinha, vamos ver se você sabe o que foi pregado domingo passado. Eu não escutei ninguém dar um grito aí. Sobre o que pregou semana passada? Sobre a arca, sobre Obed-edom. Diz que o menino ia na igreja, mas ele não prestava atenção no culto. E a mãe mandava ele para a igreja, e quando ele voltava, às vezes a mãe não perguntava, mas um dia a mãe ficou encafifada
E chegou no menino e falou assim: você foi na igreja? Fui. Prestou atenção no culto? Prestei. Pastor falou sobre o quê? Ele leu a Bíblia lá, mãe. Tá, ele leu a Bíblia. Ele pregou sobre o quê? Ele pregou sobre o pecado. O que ele pregou sobre o pecado? Ele é contra, mãe. O pastor é contra o pecado. Quer dizer, o menino não sabia nada do que tinha sido pregado. E a Bíblia fala que muitas vezes também a palavra, ela é roubada do nosso coração, assim que a gente sai ali na porta. Se a gente não guardar a palavra, a gente não prestar atenção, o inimigo rouba a palavra da gente ali fora. Mas eu estou perguntando da semana passada, porque nessa semana eu recebi algumas ligações, algumas mensagens, alguns irmãos me procuraram, falando da mensagem de domingo passado, que Deus falou profundamente ao seu coração. Alguns chegaram a tomar uma decisão de transformação e mudança na sua vida, e isto é muito bom, isto é gostoso a gente ouvir esses relatórios de que Deus está falando através da palavra. E eu tenho, irmãos, uma responsabilidade muito grande diante dessa igreja em relação à palavra do Senhor. Porque para doutrinar vocês, ensinar vocês, direcionar vocês, segundo a vontade do Senhor, em todas as áreas da sua vida. E eu gostaria que você já estivesse bem melhor do que você está. Talvez possa usar até a frase do apóstolo Paulo: gostaria de dar um alimento mais sólido, mas algumas vezes nós precisamos ainda do leitinho espiritual. Talvez tenha alguém aqui que já tem 15, 20 anos de crente, e às vezes está precisando de um leitinho espiritual, quando a Bíblia diz que você já deveria ser um mestre em Israel, ou um mestre aqui nesta casa, neste lugar, ensinando, e doutrinando, e discipulando uma outra pessoa. Mas muitas vezes pequenas coisas te ferem, te param, ou te bloqueiam na sua caminhada cristã. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus tem poder sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? E eu gostaria de falar hoje, se os meninos puderem colocar, já está aí, até já colocaram o tema, sobre o quê? Um sermão, bem forte, toda a igreja, 1, 2, 3 e... bem forte, mais uma vez, 1, 2, 3 e... guarde isso no seu coração. Vamos para a palavra do Senhor, Tiago capítulo 1, verso 21 a 25. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Esta semana eu passei estudando Tiago capítulo 1 em casa, e há tantos ensinamentos dentro desse texto que não dá para falar tudo aqui nesta noite. Na verdade, eu estava pesquisando Tiago, e eu acho que seria bom nós fazermos um estudo de Tiago aqui dentro dessa igreja, para aprendermos um pouco mais sobre a nossa vida cristã diante do nosso Deus. Mas vamos ler só do versículo 1 ao versículo 25, do capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 1, verso 21 ao verso 25. Estão comigo? Eu digo amém. Diz a palavra assim, Tiago escrevendo, ele diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão o quê? Bem forte, recebei com mansidão a que em vós, a qual pode, verso 22, sede, e não somente enganando-vos com falsos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como. Aquele homem, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto, bem forte, e nisto, não sendo ouvinte, mas fazedor da obra, este tal será no seu feito. Amém?
Então quero falar hoje, nesta noite, que um sermão pode fazer o quê? Transformar a sua vida. Queridos, um sermão não é apenas uma mensagem para ser ouvida, mas é a palavra de Deus sendo aplicada na sua vida, que pode transformar o seu coração. Tenho certeza que alguns irmãos aqui terão aquela mensagem que você guarda na sua vida, no seu coração, dizendo: meu Deus, aquele dia, aquela palavra, aquela mensagem mexeu no meu coração, mexeu na minha vida, mexeu no meu casamento, transformou a minha vida. A partir daquela palavra que eu ouvi e escutei, Deus entrou no meu coração e mudou a circunstância da minha vida. Quem tem uma palavra dessa aí que você já ouviu, que transformou a sua vida? Levanta a mão e dá um glória ao Senhor Jesus. E eu espero que essa palavra tenha sido ouvida alguma vez aqui dentro dessa casa, em nome do Senhor. Mas há algum dia que você pode até ler aquele texto, reler aquele texto, talvez você vai dizer: eu não entendo isso, mas de repente um pregador vem aqui e traz uma mensagem, e você fala: meu Deus, era tudo o que eu precisava. E hoje, nos nossos dias, nós nunca tivemos tanto acesso a mensagens como nós temos hoje. Você abre o seu YouTube, está cheio de pregadores de mensagem, e você escolhe quem ouvir, o que ouvir, da maneira que você quer ouvir. Nós somos bombardeados pela palavra de Deus, através da mensagem pregada, de jornais, de podcast, de televisão, de redes sociais, de influenciadores, de tudo que nós podemos ter acesso. Hoje nós estamos ouvindo a palavra, e se alguém quiser ouvir a palavra 24 horas por dia, vai ouvir. E se alguém quiser estudar a Bíblia 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, todo ano, toda a vida, ele não vai conseguir consumir todo o conteúdo que há da palavra do Senhor hoje nos nossos dias. Então a palavra de Deus, ela tem sido pregada de todas as maneiras. Nós nunca tivemos tanto acesso à palavra de Deus como hoje. Antigamente nós tínhamos que ir na igreja para ouvir um sermão. Não havia redes sociais, não havia como nós termos este acesso. Nós ouvíamos o nosso pastor terça, quinta e domingo, quando não nas campanhas, quando se fazia da semana toda. Quem ia para a escola dominical tinha um estudo bíblico, e era raríssimo nós termos esse acesso. O nosso acesso a livros era pouco, e o pouco que tínhamos era caro, então era difícil nós termos acesso. Uma Bíblia dessa, que tem anotações, estudos, como nós temos hoje, era caríssimo. Na verdade, isto começou há poucos anos. A nossa Bíblia era simples. A Bíblia que tinha aqueles dizeres do livro na beirada já era, como diz, algo extraordinário. Uma Bíblia que tinha as letras vermelhas, aonde Jesus falava, já era algo, como diz, sobrenatural. Hoje não, nós temos comentário, temos resumos, temos tudo da palavra do Senhor Jesus, e muitas vezes nós não conseguimos ainda ter tempo para a pregação da palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, a pregação da palavra, preste atenção no que eu estou te dizendo, não é um simples discurso religioso que é feito aqui diante do altar do Senhor. Mas quando um homem de Deus abre a palavra do Senhor, a expõe corretamente como Deus deseja, fielmente naquilo que a palavra de Deus revelou, nós não estamos mais diante só de um sermão, mas nós estamos diante de uma palavra de Deus que está falando ao seu coração. A palavra do Senhor que está falando ao seu coração. E aos pregadores, inclusive a mim, nós não somos chamados para impressionar você. Nós não somos chamados para entreter você. Nós não somos chamados para satisfazer você ao seu bel prazer. Mas, biblicamente falando, nós somos chamados para proclamar a palavra de Deus ao seu coração.
E quando você ouve a palavra de Deus, você não pode responder simplesmente dizendo: que sermão bonito, que sermão lindo, que sermão bom, que palavra boa. Essa não é a melhor expressão ou reação que você pode ter diante de uma palavra de Deus. Mas a melhor reação que você pode ter diante de uma boa palavra de Deus é a seguinte: o que Deus quer falar comigo através dessa mensagem? O que Deus quer transformar no meu coração através desta palavra? O que Deus está comunicando ao meu coração nesta noite através desta palavra? Até mesmo porque o Senhor diz o seguinte: a minha palavra não voltará vazia. Se você entra na casa do Senhor e a palavra de Deus não fala com você, é porque o seu coração está distante deste lugar, ou distante do Senhor Jesus. E eu gosto muito de uma experiência do pastor Jeremias, inclusive isso está na internet. E ele diz o seguinte: que um dia ele saiu com 3 amigos para ir a uma igreja. O pastor Jeremias é um excelente pregador. E na experiência dele, ele conta que quando ele chega naquela igreja, ele diz o seguinte: uma das coisas que eu detesto como pregador, ele contando, é esse negócio: fala para o teu irmão que ele é lindo, fala para o teu irmão que ele te ama, fala que você ama o teu irmão. E diz que naquela noite o dirigente do louvor começou: olha para o teu irmão, vamos lá, me ajuda aí a pregar, vai. Olha para o teu irmão, fala que ele é lindo. Não ouvi ninguém fazendo isso aí, vai. Passava um pouquinho e disse o seguinte: olha para o teu irmão, fala que Jesus ama ele. Aí mais um pouquinho: fala para o teu irmão que você também ama ele. E diz que toda hora o camarada começou: fala que ele é lindo, que ele te ama, que Deus Jesus é bom e tal, e repetindo toda hora. Ele ficou, como diz, já ficou possesso de raiva, porque ele odeia essa questão. Eu de vez em quando faço e gosto. Vocês estão enrolados comigo. Chegou na hora da oferta, o pregador foi tirar a oferta, e o pregador foi extremamente rude: você é um ladrão, você está roubando a Deus. E ele falava: eu não, eu sou fiel, não roubo Deus não. Não, você está roubando ao Senhor, você é um miserável, você não prospera. E como diz, foi aquela tirada de oferta assim, como diz, com o pé na canela do povo. E ele tinha levado uma oferta, ele falou assim: eu não vou nem dar oferta, eu não roubo não, mas hoje eu trouxe uma oferta, mas nem oferta eu vou dar nessa igreja. Fechou o coração. E ele, como um bom expositor da palavra, chegou o pregador daquela noite. Não era o pastor, era o irmão da igreja. E o irmão foi pregar e abriu o Salmo 23. E na pregação o pastor ficava assim, o pregador ficava: ó, você está vendo, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha como que é profundo isso, irmãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que lindo, irmãos. Olha isso, irmãos. O Senhor é meu pastor. E só falava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele falou assim: meu Deus do céu. Terminou o culto, ele envergonhado, porque tinha levado 3 amigos para assistir o culto, decepcionado, achando que nada tinha falado com os amigos. A hora que eles entraram no carro, o primeiro amigo já começou a chorar: Jeremias, que culto maravilhoso, que culto lindo, que coisa gostosa. Quando os irmãos diziam um para o outro que era lindo, que ele amava, que ele era cheiroso, que ele era especial. Quando eu comecei a ouvir essas palavras para mim, eu cheguei na igreja, eu estava triste, amargurado, chateado. Mas quando o irmão do lado começou a dizer que Jesus me amava, começou a dizer que ele me amava também, que me abraçou, que me cheirou, Jesus falou no meu coração, e hoje eu não estou mais decepcionado. Jesus curou o meu coração. Aí o segundo já começou a chorar também, dizer: mas Jeremias, que bênção você trazer a gente nessa igreja hoje. Eu era esse homem ladrão que não estava dando dízimo, roubando ao Senhor. E quando o irmão começou a falar que eu era um ladrão, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, e a partir de hoje eu assumi o compromisso de ser fiel. Que maravilha, agora eu sou fiel ao Senhor. E o terceiro disse: Jeremias, já estava, como diz, chorando: que bênção você me trazer nesta igreja. Quando o pregador começou a dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu comecei a sentir Deus do meu lado como meu pastor, cuidando de mim, cuidando da minha vida. E Jesus falou no meu coração: que maravilha. E ele termina o testemunho dele dizendo o seguinte: eu endureci o meu coração, a graça de Deus estava sendo derramada, mas eu fechei o meu coração porque eu estava julgando as pessoas.
Eu estava julgando as situações. Deus derramou da água aqui, Deus derramou água dali, Deus derramou água lá, e eu saí seco porque eu fechei o meu coração. Quando eu ouvi essa experiência, eu aprendi que quando Deus quer falar, Ele fala como Ele quer, do jeito que Ele quiser, e a palavra dele não volta vazia. Eu posso dizer que Ele está aí, ó, batendo na porta do teu coração, dizendo: eu quero entrar, eu quero transformar. Mas se você fechar a porta, a água pode cair ali, pode cair lá, e você pode sair daqui sedento, reclamando da mensagem, reclamando do louvor, reclamando do pregador, e talvez até murmurando contra Deus. Mas Deus fala com a gente, irmãos. Vamos brincar? Vou fazer igual. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus fala com você, responde você, numa palavra, numa frase. Quem já teve a resposta de Deus numa frase, no meio da mensagem? Numa frase Deus responde. O sermão, ele é importante porque Deus usa a palavra para gerar vida. Diga assim: Deus usa a palavra para gerar vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 23, o apóstolo Pedro escreve dizendo, olha o que ele escreve: sendo de novo gerados, não por semente corruptível, mas da incorruptível. E ele vai dizer: pela palavra de Deus, vírgula, viva e que permanece para sempre. Pedro está escrevendo que a palavra, ela é viva e ela transforma a nossa vida. Pedro está falando de regeneração, transformação, de mudança de vida. O homem está morto espiritualmente nos seus pecados, nos seus delitos, no seu erro, no seu orgulho, na sua arrogância, na sua frieza espiritual. O homem está morto, indiferente, muitas vezes até dentro da casa de Deus, indiferente ao agir e o manifestar de Deus. E o único que pode mudar essa circunstância é a palavra do Senhor, que é o machado, que é a marreta que esmiuça a penha, é o martelo que quebra o coração mais endurecido. É a palavra do Senhor Jesus que produz vida nova no nosso coração. É a palavra do Senhor que vai falando nossa vida diretamente no nosso coração e trazendo novas coisas na nossa vida. Pedro está dizendo que a palavra traz essa transformação. Quem salva é Deus, irmãos. Eu vou dizer de novo: quem salva é Deus. Mas Deus deixou determinado usar a sua palavra para chegar ao teu coração e Deus transformar a sua vida. Tiago capítulo 1, 18 vai dizer assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Olha que expressão que ele vai dizer: Ele nos gerou pela palavra da verdade. Você é gerado pela palavra do Senhor. Quem gera é Deus, mas a palavra é o instrumento de Deus para falar o seu coração aqui hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Quem gera, quem faz o instrumento para te levar a Deus não sou eu, mas é a palavra do Senhor, a palavra que é ministrada, a palavra que é dada ao seu coração. É esta palavra, ela gera fruto, e esse fruto permanece na sua vida, em nome do Senhor Jesus.
E isto acontece quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor verdadeiramente, não só quando nós recebemos uma informação. Não, você está aqui dizendo: Senhor, eu estou ouvindo a tua palavra, mas eu quero que o Senhor fale comigo nas entrelinhas desta palavra. Você dizer ao Senhor: eu não quero só receber mais uma informação hoje, eu quero receber algo que mude e transforme o meu coração. Isso significa que quando nós ouvimos a palavra do Senhor verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus realiza em nós uma obra de transformação e de bênção na nossa vida. Tanto que nós sabemos de cor e salteado Romanos capítulo 10, versículo 17. Quer ver só? De sorte que a fé vem. Bem forte. De sorte que a fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé. A palavra do Senhor gera confiança. A palavra do Senhor gera vida. A palavra do Senhor gera restauração. A palavra de Deus gera transformação na sua vida. A palavra de Deus muda a circunstância que para você parece perdido, mas quando você vem e ouve a palavra muda a sua vida. Tem gente que chega na igreja desanimado. Tem gente que chega na igreja com problema. Tem gente que chega na igreja cansado. Tem gente que chega na igreja cabisbaixo. Ouve a palavra, canta, adora, sai daqui transformado, abençoado. Quantas vezes a gente já ouviu o testemunho lá na porta dizendo assim: pastor, que palavra, mudou minha vida, transformou, Deus falou comigo. Não é o pregador, é a palavra de... Quantas pessoas talvez entraram na igreja pensando em desistir do seu casamento, porque brigou em casa antes de vir ao culto. Chega aqui e ouve uma palavra, Deus transforma. Você vai embora arrependido, pede perdão, conserta, casamento é transformado, a vida é transformada. Por quê? Porque a palavra mudou a sua vida. Quantas vezes a pessoa chega na igreja cansado, desanimado, prestes a desistir. A palavra de Deus fala com você, você volta para casa com outro ânimo, com uma outra visão, com uma outra perspectiva, pronto para lutar, para batalhar e dizer: Deus é na minha vida e eu vou vencer em nome de Jesus, porque você ouviu a palavra. E a palavra gerou fé e convicção no seu coração, transformando a sua vida. Às vezes as pessoas chegam aqui pensando em desistir de um curso, de um trabalho, de um sonho, de um propósito, e Deus traz uma palavra, e a palavra fala no seu coração, e ela muda o seu coração, e você sai daqui transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. Na verdade, todos vocês que aqui estão sendo transformados por causa do poder desta palavra. Ela tem chegado no teu coração, ela tem mexido com você, tem mexido com a sua casa, tem mexido com a sua moral, tem mexido com o seu casamento, tem mexido com a sua finança, tem mexido com todas as áreas. E se a palavra de Deus está mexendo no seu coração, levanta a sua mão e dá um glória, porque Deus está falando com você em nome do Senhor Jesus. A palavra está sendo pregada, e alguma coisa tem que acontecer dentro do seu coração. Porque olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Isso é Bíblia. Diz assim: porque a palavra de Deus, olha como diz Hebreus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão, diga assim, da alma, do espírito, diga das juntas e medulas, diga a palavra é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. É engraçado quando chega um visitante na igreja e a gente prega a palavra, e a palavra vai de encontro muitas vezes com a vida do visitante, e a gente até escuta assim, algumas vezes o marido dizer para a esposa: você contou nossa vida para o pastor, né?
Não, não contou nada, é a palavra que está falando. Às vezes a gente prega um assunto aqui, alguém está pensando assim, nossa, será que contaram a minha vida para o pastor? Não, irmão, vou ficar tranquilo. Ninguém contou a sua vida, mas tem alguém que conhece a tua vida desde o ventre da sua mãe. Quando você era informe, Ele conhece você, Ele sonda você, Ele sabe o que você precisa, sabe o que você necessita, e Ele vai falar com você segundo a sua necessidade. E essa palavra é como uma espada de 2 gumes, ela penetra coração, alma, espírito, discerne, corrige, coloca no lugar. Essa palavra tem poder para mudar e transformar a sua vida. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, você tem que falar: Senhor, fale comigo. Tem uma glorificação que eu já ensinei os irmãos aqui, porque eu aprendi ela lá no encontro em Goiânia. Nós estávamos no encontro em Goiânia, tinha mais ou menos umas 15 mil pessoas. E aí chegou um pregador daqueles do manto, do reteté, mas como diz, desceu a vara, o bambu, o cajado, pensa num sermão, como diz, que bateu para tudo quanto é lado, aquele assim que você fala: meu Deus, não escapou naquela mensagem do camarada. E aí alguém lá no meio daquelas 15 mil pessoas gritou bem alto: é papai, arde mais cura. Eu falei: eita, essa glorificação é nova, nunca tinha escutado. Pensa numa cajadada, irmão, mas a gente saiu de lá curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus, ela vai falar com você. Deixa Deus entrar aí e trabalhar no seu caráter, na sua moral, na sua família, no seu dia a dia, nas suas finanças. Deixa o Espírito Santo te convencer. Mas como diz a palavra, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeste em Meribá. Porque às vezes Deus fala com você, você endurece o coração e continua do mesmo jeito. Aí você é rebelde, obstinado. Aí Deus vai usar um artifício um pouco mais duro. Mas se você ouvir hoje a palavra e obedecer ao Senhor, as bênçãos de Deus te alcançarão na tua vida, em nome do Senhor. Segundo, um sermão é importante. Diga comigo assim: porque a palavra revela, faz com o dedinho profético assim, ó, quem eu sou. A palavra revela quem eu sou. Tiago vai dizer assim, capítulo 1, verso 23 e 24: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque contempla a si e se vai, e logo se esquece de como era. Eu vou pedir uma irmã para me ajudar aqui. Você vem, filha? Fica tranquilo, você não vai falar nada. Vem cá, só me ajudar. Estou vendo que você tem o cabelo bem comprido. Vem cá me ajudar. Sobe por ali, ó. Traz aquele espelho que está ali, ó. Tá vendo? Tá viradinho. Traz ele para mim aqui, por favor. Porque Tiago está falando de um espelho aqui, que a gente olha, se contempla e se esquece. E Tiago está falando que a palavra é como um espelho. Não, o espelho não é para mim não, filha. A palavra é para você hoje. O mistério é para você aqui, filha. Vamos fazer um teste. Posso bagunçar o cabelo um pouquinho só? Ele volta no lugar facinho, né? Então não sou não. Abaixa aí, dá uma chacoalhada assim, mas não arruma não. Não arruma não. Você arrumou. Joga para frente. Mais, aí deixa bem. Mais ainda, joga e deixa para frente. Isso. Tá bonito assim? Deixa eu virar um pouquinho para os irmãos. Tá arrumando, irmão, os cabelos. Vou bagunçar o cabelo dela. Vira um pouquinho para cá assim, ó. Vira aqui, para os irmãos verem você. Ela arrumou de novo. Isso, aí, deixa assim. Fala para o espelho arrumar o teu cabelo. Aconteceu alguma coisa? Não. O que o espelho está fazendo com você então? Ele só está mostrando exatamente como você está. Tem uma historinha aí das crianças, acho que é da Branca de Neve, dos 7 anões, né? Que a bruxa chega lá no espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu?
né? E aí sempre tem alguém. Mas o espelho não pode te arrumar. O espelho ele só vai refletir aquilo que você, como você está. Pode arrumar o cabelo agora do jeito que você gosta. Agora melhorou? Quem teve que arrumar o cabelo? E agora o espelho está refletindo de novo como você está. Pode levar lá. Então por isso que Tiago vai dizer o seguinte: a palavra de Deus é como um espelho. E alguém olha para a palavra, logo sai, se esquece de como era, se esquece do que vestiu, se esquece da cor que talvez as mulheres passou de batom, se esquece. Às vezes nós ouvimos a palavra e nos esquecemos da palavra, não guardamos a palavra, não meditamos na palavra. E a palavra ela vem e mostra, diga comigo, a palavra mostra, assim como o espelho mostra como eu estou. A palavra só mostra como você está. Deixa eu te dizer uma coisa: o espelho não foi feito para elogiar você. O espelho não foi feito para dizer se você está bonito ou se você está feio. Não, o espelho ele vai refletir como você está. Se está penteado, está penteado. Se está desgandenhado, está desgandenhado. O espelho só vai mostrar aquilo que você está. Então quando eu prego a palavra só vai mostrar como você está. Se a palavra confronta você, se a palavra dói no teu coração, se a palavra, como diz, mexe no teu orgulho, ela só está revelando como você está. Se a palavra te conforta e você fala, opa, glória a Deus, estou em conformidade com a palavra, você só vai revelar como você está. Porque é isso que a palavra faz. A Bíblia faz isso, irmãos. A Bíblia revela muitas vezes meu pecado, minha hipocrisia, minha arrogância. A palavra muitas vezes revela a minha incredulidade, revela a minha desobediência, revela muitas vezes a minha necessidade de arrependimento, de aceitar e viver para o Senhor. A palavra só vai revelar o que eu tenho. E é engraçado que muitas vezes eu posso chegar aqui no púlpito e pregar que Deus é amor. E alguém vai se sentir ofendido, por quê? Porque ele não consegue amar. Eu posso pregar sobre perdão, perdão é bom, sim ou não, igreja? Mas alguém pode sair daqui ofendido porque ele não consegue perdoar. Ele guarda mágoa no seu coração. Então a palavra, ela só está revelando o seu coração. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu posso pregar sobre o que for. Se eu pregar sobre santidade, você é santo, a palavra ainda vai falar com você, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: quem é santo, santifique-se mais ainda. Então a palavra do Senhor vai falar no seu coração e vai revelar a sua vida em todas as circunstâncias que você está vivendo. Muitas pessoas não gostam de algumas palavras, por quê? Porque ela revela, porque ela mexe com o seu caráter, mexe com a sua casa, mexe com a sua vida. Se eu falar sobre dízimo aqui, alguns vão falar assim, opa, glória a Deus, sou fiel, amém, glória a Deus. Se eu falar sobre dízimo, alguns vão ficar bicudo, por quê? Porque não dá dízimo, não dá oferta. E se eu falar como o pregador, dar a mensagem, você é um ladrão, aí você fica mais bravo comigo ainda. Porque a palavra confronta. E é isto que a palavra tem que fazer, revelar quem você é. Me ajuda aí com o teu irmão, olha para ele e fala assim, a palavra só revela quem você é. Hebreus capítulo de número 4, versículo 13, diz a palavra assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos que tratar. Diga assim, tudo está patente diante do olho do Senhor. Diante dos olhos do Senhor está tudo. Deus te conhece. Como diz um amigo meu, Deus te conhece por dentro, por fora e do avesso. Deus conhece seu pensamento, Deus conhece seu coração, Deus conhece tudo. E quando você vem para a igreja, a palavra, ela vai como essa espada, penetrando, entrando no seu coração, entrando na sua alma, entrando no seu casamento, entrando na sua finança. Talvez pode não acontecer tudo num dia só, mas um dia é um, outro dia é outro, outro dia é outro. Diz que um dia o pastor chegou na igreja e começou
a perguntar para os irmãos assim: fale um versículo bíblico, fala um versículo bíblico. Lógico, todo mundo: Senhor meu pastor, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, né? E começaram a repetir esses versículos mais corriqueiros: o Senhor meu pastor, nada te faltará, né? Aí de repente chegou num jovem e ele falou assim: água mole em pedra dura, bate tanto até que fura. Aí o pastor falou assim: ô irmão, isso não está na Bíblia. Ele falou assim: mas devia estar, pastor, porque é uma verdade muito grande. E realmente é uma verdade, não está na Bíblia, mas é uma verdade. A palavra, ela vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Chega um dia, o Espírito Santo perfura essa camada endurecida do teu coração, e ele entra, e ele penetra, e ele transforma a tua vida em nome do Senhor. Então a palavra, ela vai falando. Eu esqueci o nome do casal aqui, estou lembrando o apelido, Batatinha, quando nasce. Fala o nome: a Miriam e o Aldo. Quando eu vejo esse casal aqui, irmão, e o testemunho deles, rapaz, eu vejo que a palavra teve um poder sobrenatural na vida deles. Posso contar um pouquinho sobre o irmão Aldo? O irmão Aldo diz que ele gosta muito de cozinhar e fazer janta. E ele ia fazer a janta dele tomando lá uma cervejinha, escutando as modas de viola. Começou a vir na igreja, o Espírito Santo começou a falar com ele, ele mudou, falou: opa, peraí, não dá para ficar desse jeito. Jesus trocou a playlist dele, agora ele faz a comida, tomando guaraná e louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Esse é o poder da palavra de Deus. E se você quer ser transformado, meu querido, abre o teu coração e receba o Senhor com liberdade nessa noite, na tua vida, dizendo: Senhor, entra, faz em mim morada, transforma meu coração, transforma minha vida. Ainda onde precisa de mudança e transformação, Jesus muda a minha vida, porque eu preciso de mudança. Quem precisa de mudança, levanta a mão e dá uma glória ao Senhor Jesus. Então Deus tem que mudar a sua vida, mudar o seu coração. Queridos, eu vou mais um, posso ir mais um? Nós temos Santa Ceia, mas dá um tempinho, só mais um. Amém? O sermão é importante, diga assim: porque a palavra corrige o meu caminho. Salmos 119, 105. Tem um monte de irmão que sabe decor assim. Salmos 119, 105. Quem sabe decor? Isso, bem alto, vai. Isso, então vamos lá, bem lá, vamos lá. Lâmpada para os meus pés e a tua, e luz para o meu caminho. A palavra, ela corrige o meu caminho. Você está andando no escuro, meu querido, você pode tropeçar, cair, você pode se machucar a qualquer momento, você está no escuro. Mas quando você acende uma lamparina, você vê o perigo, você vê o que está errado, você desvia daquele caminho tortuoso. Quando você começa a ouvir a palavra, ela vai mudando o teu coração. Você muda o teu linguajar, você muda o teu vestir, você muda o seu comportamento, você muda tudo na tua vida. Por quê? Porque alguém fez você mudar? Não, porque a palavra de Deus vai batendo, vai transformando o teu coração, vai transformando a tua vida. E você quer um conselho? Muda logo, senão você vai tomar muita paulada ainda. Porque Deus vai mudar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Larga a mão de ser teimoso, como diz o ditado: aceita que dói menos. Querido, a palavra, ela é luz para a tua vida, ela ilumina a sua vida. Porque frequentemente nós nos perdemos no caminho, nós nos escorregamos no meio da caminhada, nós perdemos a direção, nós nos tornamos autossuficientes. Eu falei na semana passada, um dos grandes problemas é quando nós nos tornamos crente velho, donos da verdade, donos da razão, nada mais fala com a gente. Irmão, às vezes eu tenho saudade da minha inocência cristã, lá do comecinho. Como era gostoso, primeiro amor, meu Deus, era glória, era fogo, era choro. Agora aqui, irmão, para dar um glória a gente tem que pedir: dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Mas no primeiro amor, meu Pai do céu, às vezes nós nos perdemos no meio do caminho. Então a palavra tem que trazer a gente. Por quê? Porque às vezes nós temos uma percepção errada das coisas, nós temos uma emoção errada das coisas, nós interpretamos a situação errada. Mas eu quero dizer algo para você: a palavra de Deus sempre está certa. E Jesus diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu sou o Senhor e não mudo, em mim não há
sombra de variação e nem mudança. Deus não está mudando porque a sociedade mudou. Deus não se arrependeu porque nós achamos que as coisas são diferentes. Deus continua o mesmo Deus, santo, poderoso, grandioso, perfeito e capaz de transformar e mudar a sua vida, a sua casa, o seu lar e todas as áreas da sua vida. Cadê os jovens? Levanta a mão e dá um glória aqui para mim, por favor. Tem um versículo para vocês, mas para toda a igreja. Salmo 119 também, versículo 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta vem no mesmo versículo, diz assim: observando conforme a tua. O que guia a tua vida, jovem, não são os conceitos mundanos, nem os conceitos da moda, nem as coisas da atualidade. O que guia a tua vida é a palavra do Senhor Jesus. A palavra não mostra só o caminho, ela ensina você a andar no caminho, ela ensina você a se desviar do caminho mau. A palavra te ensina a viver como um homem, uma mulher e um jovem do Senhor Jesus. Quando você ouvir a palavra, não diga mais simplesmente que mensagem maravilhosa, que sermão maravilhoso, mas diga o seguinte: o que Deus quer falar comigo através dessa palavra? O que Deus está me ensinando através dessa palavra? O que Deus está querendo trazer para mim nesta palavra? Porque a palavra do Senhor, ela corrige o seu caminho. Até mesmo numa leitura bíblica no a sós com Deus, Jesus vai estar falando com a gente. E eu vou terminar por aqui. Domingo que vem a gente continua, se assim Deus nos permitir. Uma palavra, um sermão pode mudar a sua vida. Não importa quem está aqui, mas se quem está aqui está pregando a palavra, pregando a verdade, ouça, abre o seu coração e diga: Senhor, fale comigo nesta noite. Fale ao meu coração nesta noite. Eu gostaria de pedir algo para você: nunca mais entre na casa de Deus simplesmente esperando ser servido, mas entre na casa do Senhor esperando que a palavra e o louvor transforme e mude o seu coração. Se for uma exortação, você fala: Jesus, fala comigo. Se for um sermão de avivamento, como diz o ditado, você entra no embalo e vai dando glória a Deus. Se é uma palavra profética, você vai dizer: Senhor, eu quero receber para a minha vida, para o meu coração. Porque Deus sabe como agitar as águas. E até tem um hino que a gente canta: agita as águas paradas. Então que Deus agite as águas do seu coração e da sua vida, e a palavra do Senhor tenha poder no teu coração. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra onde? Para não. Esconda essa palavra no teu coração e diga: Senhor, eu não quero errar, eu quero permanecer firme diante do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amanhã você vai levantar cedo, vai trabalhar. Medita na palavra. Guarde essa palavra. Nós só começamos a mensagem. Não deixe o inimigo roubar essa palavra do seu coração. Tudo que você receber de Deus durante a semana, de bom para a sua vida, porque a Bíblia também diz: ouça tudo e retenha o que é bom. Cuidado com o que você ouve. Examine as Escrituras e Deus te abençoará em nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Domingo que vem a gente continua essa palavra. A importância de um sermão na sua vida que pode te transformar e pode te mudar. Os diáconos vêm aqui à frente, o louvor vem aqui à frente. Antes da gente cantar, louvar e cear, fecha os teus olhos. Por favor, coloque a mão sobre o teu coração. Feche bem os teus olhos.
Só os meninos que precisam se movimentar aqui agora para vir ao altar, mas toda a igreja feche os olhos. Não se movimente agora, põe a mão sobre o teu coração. Com muito temor e tremor diante do Senhor, ore comigo e diga assim: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, guardar no meu coração. Eu peço ao Senhor que todas as vezes que eu ouvir uma mensagem dos céus para a minha vida, que eu possa escancarar o meu coração para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E hoje, Senhor, que a tua palavra fale ao meu coração, santifique a minha vida, ilumine o meu caminho, mostre para mim quem sou eu, em nome do Senhor, que a tua palavra possa gerar vida em mim, em nome de Jesus. Enquanto os meninos cantam, nossos diáconos, ou melhor dizendo, hoje não serão os diáconos, hoje serão os homens, alguns homens, né, só, nem todos estão aqui, porque senão seriam muitos, mas nós selecionamos alguns irmãos do grupo de homens raízes, estão todos uniformizados, e eles vão servir a igreja nesta noite. Nós vamos honrar esses homens raízes, porque hoje é dia dos pais. Então esses homens vão servir a igreja hoje, e você se sinta